Bem-vindos ao podcast que une leis, artigos, amigos e histórias, levando a informação jurídica, levando conhecimento, levando histórias de vida e motivação para você, nosso telespectador. Antes de iniciarmos hoje o nosso episódio, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e também no Instagram, então nos sigam lá. Nesse nosso 26º episódio, a nossa conversa ela está bem romântica. Ela está aí num clima mais ameno, voltado para o nosso mês dos namorados. Relacionamentos, casais felizes, traumas, separação e tantos temas que envolvem um namoro e um casamento. E para a gente falar sobre esse tema hoje, para a gente falar isso, fazer um episódio especial sobre o mês dos namorados, em homenagem aos namorados, nós poderíamos falar sobre direito, sobre contrato de namoro, falar sobre casamento, sobre divórcio, mas o Entre Artigos resolveu trazer uma outra abordagem para vocês. Hoje, para falarmos sobre isso, nada melhor do que nós tratarmos daquela que é remédio para as nossas emoções, que nos ensinam a compreender melhor um emaranhado de sentimentos que nos move em busca de equilíbrio e de felicidade nos relacionamentos, nos namoros, nos casamentos. A nossa conversa hoje, ela é com uma psicóloga. E ela é psicóloga clínica, utilizando uma abordagem aí cognitivo-comportamental e trazendo e desenvolvendo qualidade de vida aos seus pacientes. E hoje nós vamos conversar aí sobre relacionamentos e tantos outros temas com a doutora Amanda. Bem-vinda ao Entre Artigos, doutora Amanda Zausa. Olá, boa noite. Fico muito feliz pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui participando e eu acho que o assunto é muito bom, é um assunto muito legal, né? E acho que vai ser bem interessante Tenho, falar sobre os relacionamentos. tenho certeza que será assim. Amanda, e para começar, a gente vive um momento que a gente fala muito de saúde mental, né? E psicólogo, terapia, tem sido, assim, uma matéria frequente em qualquer ambiente que a gente vai. A necessidade de você cuidar do emocional, de você estar bem emocionalmente para desenvolver as várias outras tarefas que a gente tem na vida. E nessa sua profissão, como que você caminhou para a psicologia, para ser quem ajuda a gente nessa caminhada de equilíbrio? Olha, desde a da escola eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Antes do ensino médio até eu já falava para minha mãe, falava para o meu pai, ó, eu quero fazer isso, eu quero ser psicóloga, eu quero ajudar as pessoas. E desde então eles me apoiaram e eu saí da Hum. escola, fui direto para a faculdade, né? Passei ali meus 5 anos dentro da faculdade, muito feliz, muito grata e hoje formada, né, atuando, eu vejo que eu escolhi a profissão certa, porque eu gosto muito, é uma profissão que eu gosto de atuar, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender, de acolher, e eu, na verdade, eu não me imaginava fazendo outra coisa, né? Eu acho realmente que eu escolhi a profissão certa Ah. para atuar. Que legal. Isso é muito bom. Hoje eu estava conversando com uma amiga a respeito disso. Ela falando que queria fazer um curso superior, o que, que eu indicava? Eu falei Aham, assim: não tem como te indicar alguma coisa. Você precisa identificar o que você gosta, aham. porque é o que você vai fazer, teoricamente, é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Se você escolhe uma profissão que não gosta, né? Aí a gente já entra lá na frustração, vai ter que Sim. fazer terapia para poder resolver isso aí. Amanda, e você, mencionou a questão de desde sempre, né, ter interesse pela psicologia, e o que que você encontrou de mais desafiador no período universitário, vinculado à psicologia? Vinculada à psicologia, período difícil, assim, que eu passei foi no início, porque você tá, né, num ambiente completamente diferente. Eu estava acostumada com a escola em si, Uhum. que é ali uma abordagem, e na faculdade, não. A faculdade realmente te prepara para ser adulto, né? E, na verdade, dificuldade no curso de psicologia, não passei tantos, não, porque até por essa questão, né, eu fico feliz por ter escolhido essa profissão, porque
o curso em si, né, a profissão em si é uma profissão muito acolhedora. Então eu sempre fui muito acolhida pelos meus professores, pelos meus colegas. Eu sempre fui aquela pessoa mais tímida, né? Então eu lembro até hoje que no meu primeiro dia de aula, uma amiga minha, que é amiga até hoje, ela pegou e falou assim: vem aqui, senta do meu lado, se apresenta, né? Eu sou fulana. E assim, eu vejo que é realmente uma profissão que você se conecta com as pessoas. Então, eu não tive um momento muito difícil, desafiador na faculdade, né? Tinha ali as provas, os trabalhos, né? O TCC, a apresentação e tudo, que é sim muito difícil, mas um período assim que me fizesse querer desistir, não, eu não Não. tive esse. Qual foi o tema do seu TCC? Eu ia falar sobre isso, foi relacionamentos conjugais. Que Aham. legal! Que Foi, o tema bacana! foi relacionamentos conjugais e as possibilidades de intervenções a para as possibilidades de intervenções para o manejo da saúde emocional. Foi esse o tema. Nossa, manejo de saúde Aham, emocional. O que foi. que olha, gente, pra você ver, né, que surpreendente. Eu não estudei um pouco sobre a Amanda, vi rede social, uma coisa e outra, mas não cheguei nesse ponto do seu TCC. Já vamos começar falando por ele, Aham. então. Então, eu não posto nada, né, sobre relacionamentos Aham. conjugais, eu não me especializei ainda, em terapia de casal, nem nada disso, mas eu pretendo no futuro, mas porque eu gosto muito da TCC, né, que é terapia Uhum. cognitivo-comportamental, e eu queria me aprofundar mais nela e faço minha pós-graduação hoje em TCC, né, mas quem sabe para o futuro eu me aprofunde um pouco mais. Eu gostava muito na época da faculdade, né, foi um tema, assim, que veio para mim, outras pessoas também me auxiliaram com o tema, e eu falei: "Não, eu vou falar sobre isso", e fiz. São 3 períodos da faculdade, né, que a gente fica ali trabalhando com o TCC, e foi. E eu gostei muito de escrever sobre os relacionamentos conjugais. E o que que você abordou em específico, falando de relacionamentos conjugais? Sobre a relação em si, sobre a satisfação conjugal, a insatisfação também. Falei também sobre dependência emocional, a construção e dissolução da conjugalidade, eh, o relacionamento conjugal relacionado à psicologia, né? Então, como a psicologia aborda dentro do relacionamento, Uhum. e acho que tem alguns outros temas, mas os principais, assim, foram esses. Que legal, muito bacana. E aí a gente fala, você fez sobre esse tema e a gente falando aí nesse mês dos namorados sobre relacionamentos, a gente percebe tem um tema, tem uma expressão que fala de amores líquidos, né? Que a gente vive num período de, acho que é Bauman, alguma coisa assim, que eu vi, que fala sobre como que tá frágil a questão dos relacionamentos, né? Como que eles se desfazem tão Aham. fácil. Ou como que às vezes as pessoas permanecem em relacionamentos por questão de dependência emocional, por alguma fragilidade. O que que você acha que se deve, Amanda, hoje em dia, analisando aí na parte de psicologia, essa ausência de responsabilidade afetiva, de comprometimento, quando a gente fala em formação de vínculos afetivos? O que eu vejo e sinto um pouco hoje é que as pessoas elas estão cada vez mais querendo se afastar de responsabilidades, né? E querendo ou não, o relacionamento, né? O casamento, o namoro, ele traz muitas responsabilidades, né? A gente busca, às vezes, o que é mais fácil. E um relacionamento hoje em dia não é nada fácil, né? Ah, e falando sobre o relacionamento, o que eu vejo hoje é que o relacionamento, ele não tem que ser composto. Você começa a namorar, ou você, né, do namoro para o casamento, e você se torna um só. Eh, mas não, cada um tem que ter a sua individualidade. É um indivíduo que se junta com outro indivíduo e que forma o relacionamento. Então, no caso, teriam que ser 3, né? São 3 aspectos ali, né? Você vai continuar tendo a sua individualidade, mesmo dentro de um relacionamento, e o seu parceiro a mesma coisa. O que às vezes as pessoas podem confundir, né, até o que às vezes leva à dependência emocional é servir sempre para outra pessoa, né, ou não conseguir se doar tanto assim para a pessoa, né, o que às vezes
pode acabar afastando, né, o parceiro de um relacionamento, ou a parceira, vice-versa, né. Uhum. Mas, falar sobre relacionamentos é um aspecto, assim, gigantesco, né, tem vários vieses, né, não Uhum. tem uma conclusão certa, né, um uma lista de bolo, né, que a Uhum. gente segue, e depende muito, né, de cada indivíduo, né, para falar sobre Não, não, relacionamento. não tem receita, né? O que funciona Não, é, isso. para um, às vezes não funciona para outro. E essa questão de responsabilidade que você mencionou, de fato, a gente percebe na esfera do direito também. Porque as pessoas hoje, elas querem muito para si, mas às vezes elas não entregam nem o que elas estão buscando, né? Nem o que elas estão exigindo. E eu não sei se você já ouviu falar a respeito de contrato de namoro. Hum, Então as pessoas tudo vira, tudo é direitos e obrigações, né. Mas tem pessoas que precisam estar ali, para dar certo num relacionamento tem que estar delimitado que qual que é a responsabilidade de um, qual que é a responsabilidade do outro, quando às vezes isso deveria ser guiado por uma naturalidade em relação à construção afetiva, né, de um relacionamento. Eh, o que que você acha que sustenta esses relacionamentos no início? Paixão, às vezes pode ser tem pessoas que se unem por carência. O que que sustenta um relacionamento? O que que faz, às vezes, assim, no modo geral, que pode fazer um relacionamento dar certo? é. Você inicia com um namoro, né, e tem ali toda a fase da paixão, né, a paixão é algo muito bom, é onde você realmente se percebe apaixonada pela outra pessoa, você se entrega, né, você tem aquele desejo, o interesse realmente, que daí, tá todo destinado, né, à fase que você tá vivendo, né, Uhum, da paixão do namoro. E aí se você quer. Acredito eu, né, que eu, uhum. pelo menos, eu namoro pra poder casar, né. Se você quer estar ali depois construir um relacionamento mais sério, o que pode sustentar um relacionamento, além de comunicação, né, um bom diálogo, né, reciprocidade, o respeito também, mas também a vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade. Às vezes as pessoas confundem, né, a palavra vulnerável com ser fraco ou ser submisso Uhum. a algo ou alguém, né, mas a vulnerabilidade de você ser você mesmo, de você demonstrar o seu eu para essa outra pessoa, né, com as suas qualidades, os seus defeitos, as suas imperfeições, e eu acredito que isso pode ser uma das características que sustente um relacionamento. Eh, eu vejo, assim, que até com essa vida hoje de tanta rede social, né, com tanta informação, a gente às vezes se molda para caber dentro de relacionamentos, né. A gente se espelha ou se compara a outras pessoas, quer ter a vida de outras pessoas e a gente, né, faz ali um personagem e vai tentando se encaixar. E eu acho que para um relacionamento realmente dar certo, você não tem que se encaixar, você tem que ser você. Né, e aquela pessoa ela vai te aceitar da forma como você é. Se ela não te aceitar, então talvez o problema não tá com você. Talvez não seja a pessoa, É, né, e aí acaba para tentar ter um relacionamento, acaba forçando muito, né, essa permanência. Às vezes percebe que não vai dar certo, mas você insiste. justo, exatamente, porque se você, né, se faz ali como um personagem pra tentar caber dentro de algum lugar, num relacionamento, né, em interações com outras pessoas, sei lá, num grupo de amigos, alguma hora esse personagem ele vai se desfazer, em algum momento, né, não precisa ser da uma semana, um mês, não, mas isso uma hora vai aparecer e vai ficar nítido. E aí surge constrangimento, né, por você, não sei, até ter que se explicar o porquê de fez isso e tal. Mudança, né, geralmente Aham, fala assim: "Nossa, mas você mudou tanto de quando a gente se conheceu para agora, você não era sim. assim", às vezes pode ser isso, né, você querer se enquadrar num perfil, ser uma coisa para pessoa que você, de fato, não é. Essa autenticidade, então, você acredita que pode ser uma, vamos dizer assim, uma fórmula para um relacionamento saudável?
Ser Não. autêntico, não criar personagens, né. É sobre o como eu falei, né, sobre a vulnerabilidade de ser você mesmo, para você não realmente não ter que fingir ser algo ou alguma pessoa para você se enquadrar ali dentro de um relacionamento. Uhum. E sim, a autenticidade é algo muito bom para dentro de um relacionamento, né, mas não necessariamente a autenticidade vai ser o que vai ser um chamariz, né, para outra pessoa ficar com você, e sim realmente o que você demonstra ser. O que que você acha, assim, você percebe, às vezes, pela experiência, que muda de um relacionamento quando a gente sai de um faz essa migração? Você mencionou, né, quem namora, namora para casar. E aí eu tenho um amigo que ele fala assim: "Se você namora alguém sem uma mulher, por exemplo, sem a intenção de casar, você tá namorando com a esposa de outro cara", Aham. né. Então, se você tá namorando, de fato, é com a intenção de casar. O que que você acha que configura aí essa migração, essa segurança para você ir de um namoro para um casamento? Ah, exige responsabilidades, né, é uma fase muito importante e que se você tá em um namoro e você tem o desejo de casar-se com essa pessoa, né, realmente ter um relacionamento mais sério, vocês provavelmente já conversaram sobre isso, né, o casal já deve ter conversado sobre o futuro, sobre os planos, as expectativas, né, o que cada um aceita, o que não, né, os limites que Uhum, impõe dentro de um relacionamento. Então eu acredito que exige muita responsabilidade, mas também uma maturidade emocional de ambos, né, para conseguirem seguir em frente, fazerem uma construção conjunta do relacionamento, né, que eles vão estar ali compartilhando. E essa maturidade ela é muito importante para manter esse relacionamento realmente, né. uhum, É o que sustenta a comunicação, né, um diálogo bem eficaz, né, a reciprocidade, uma escuta, o interesse, vários aspectos, né. uhum. E você mencionou a questão da comunicação, né. Comunicação, de fato, ela é a chave para muitas coisas, né, pra Aham. seja para as relações afetivas, seja para amizade, seja para outras situações que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Comunicação é importante, você mencionou um outro negócio, né, quando a gente fala de saber o que cada um quer, no direito a gente fala em pacto antinupcial. Ó, vai casar, se a gente tem coisas que a gente não concessões que a gente não faria aqui um para o outro, então vamos colocar isso no nosso pacto antinupcial. Cláusulas de contra traição, cláusulas contra a partilha de bens, né. Eu até falo, de vez em quando dá até para colocar uma cláusula ali para não deixar a tampa do vaso levantada, né, não deixar uma toalha em cima da cama, para não despertar a ira da outra pessoa. E comunicação, de fato, ela é muito importante. Você acha que no mundo que a gente vive, de aparências, de rede social, essa falta de comunicação pode ser um fator que tem contribuído também para os relacionamentos acabarem assim, se dissolverem tão rápido? Sim, eu acredito sim. Porque é aquela coisa, né, falam que a comunicação é a base de tudo, e realmente é, né, se a gente não perguntar para outra pessoa ou se a gente não falar aquilo que a gente está sentindo, a pessoa não vai saber e eu também não vou saber o que está acontecendo, né. E essa é a principal, né, vejo que é uma das principais chaves para um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, é você ter conversa, né. Você falar como se sente, por quê? Você trabalhando ou, nas suas interações sociais ou na criação de filhos até, exige uma sobrecarga muito grande e você volta sempre para onde? Para aquela pessoa, né, falando Uhum. do relacionamento, você vai voltar para aquela pessoa, então se você não expor para aquela pessoa como foi seu dia hoje, como você se sente, a pessoa nunca vai saber o que está acontecendo, vai chegar lá com a cara emburrada e vai falar: "Vixe, o que que aconteceu?". Aí vai perguntar, já a outra briga, né, e isso é uma das coisas que desgasta muito os relacionamentos, né, porque não tem essa comunicação afetiva, uma comunicação mais assertiva. E isso
precisa, né, é necessário dentro de um relacionamento. Mas não só a comunicação, né, a escuta também. Você também tem que estar disposto a ouvir a outra pessoa, né, o que essa pessoa tem para falar para você. E eu vejo que até hoje em dia a gente tem colocado muito as nossas próprias necessidades à frente, né, das outras pessoas. E aí a gente se esquece que a gente se relaciona com pessoas, né? E as pessoas também têm as suas próprias necessidades, né? E a gente também precisa estar aberto a ouvir isso, a entender, a acolher o que a pessoa está falando, porque provavelmente no meu lugar eu também gostaria de ser tratada da mesma forma. Excelente. Excelente posicionamento e isso que você mencionou, né? Gera o desgaste. Além da comunicação, essas causas. Você acha que as redes sociais hoje elas têm influência na questão de desgaste de relacionamentos? Influenciam, às vezes, negativamente por esse padrão que se cria de casal? Você não vê. Você já viu casal infeliz no Instagram? Não tem, Não tem. não tem. É só casal margarina, família Uhum. margarina, né, que a gente fala. Você acha que isso pode influenciar as pessoas criarem uma realidade paralela para o relacionamento? Uma desilusão, né? De querer ter o que não se pode ter. Você tá ali se comparando com uma pessoa, sei lá, uma pessoa famosa que tem ali a vida perfeita, né? Ou que posta a vida perfeita, tem um relacionamento maravilhoso, mas você tá imaginando uma vida paralela, né? Uma idealização completamente diferente. E a gente precisa se basear com o que a gente tem, com quem a gente é, com quem a gente se relaciona, né? Que é aí sim que vai dar certo. Porque se você fica se imaginando ser uma outra pessoa ou ter o que essa outra pessoa tá fazendo tendo, né, ou Uhum. fazendo, você vai se frustrar, porque isso é impossível, não tem como, né. E provavelmente frustrar também as outras pessoas, porque aí você vai estar exigindo coisa que não tem como essa pessoa te dar. É uma expectativa, na verdade, de questões que não fazem parte da realidade, Sim. né? E há pessoas que conseguem, né, separar a vida amorosa, né, do trabalho, das redes sociais, não fazer esse tipo de comparação, é claro, né, Uhum. são relacionamentos funcionais, mas ainda assim eu vejo que tempo de tela excessivo também, né, prejudica muito os relacionamentos, você tá tendo ali que fazer as suas coisas e ver que a outra pessoa tá ali no celular, te gera uma pequena frustração também, né, ou uma grande frustração de estar tendo que fazer sozinha, aí já vem o sentimento de sobrecarga, de que essa pessoa não me ajuda, aí já vai causando também o desinteresse, né. Uhum. Eu vejo que sim. Nossa, e você tocou num ponto extremamente interessante. Desse parece descaso, né, às vezes quando o casal tá em algum eu reparo muito isso em restaurantes. O casal tá em restaurante e tá os 2 no celular. Quando não, tá um no celular e o outro tá meio que olhar disperso, sabe, Aham. distante, assim. Perdeu aquele negócio, né, de você conversar com a pessoa que você tá, no ambiente que você tá. Acho que muita conexão de rede, muita tela. E aí você falou de muita tela, eu já quero puxar para uma outra situação, não sei se é uma área que você atua ou não, mas o quanto você acha que influencia essa questão das telas, Amanda, no desenvolvimento das pessoas? Eu não vou dizer, por exemplo, focar numa questão de criança que várias matérias, né, falam sobre a influência das telas para desenvolver TDAH, algumas outras situações, mas no desenvolvimento humano mesmo. Você acha que está havendo um retrocesso? É muita informação que a gente não está sabendo administrar? Aham, é muito estímulo, é estímulo a cada minuto. Uma hora você tá vendo uma coisa, outra tá vendo uma coisa totalmente diferente. E claro, né, por exemplo, na época dos meus pais não tinha nada disso, tinha televisão só, né, e não era Uhum, aquela coisa de igual a gente, né, fica trocando de reels toda hora. Eles não ficavam trocando de canal toda hora, né, pra ficar vendo o que tá passando. E eu não sei, é uma percepção minha, né, aham. eu vejo que antes eles aproveitavam muito mais a companhia um do outro do que o que a gente, aproveita hoje, né. E sim, eu acho que
a gente não tem tanta capacidade de processar tanta informação por vez, assim. Então eu vejo que sim, é muito estímulo, atrapalha sim, relações, mas também para você mesmo, né, Uhum. como, indivíduo e também sua atenção, desatenção, porque querendo ou não, mexendo no celular, às vezes você não escuta o que o parceiro ou a parceira tá falando aqui do seu lado e fica ali vidrado o tempo inteiro, o que gera também frustração, né, na outra pessoa que tá chamando. Não tem escuta, né, Não. gera uma grande frustração. E, eh, enfim, não vou falar das experiências próprias, né. Vou deixar as experiências próprias, mas realmente é uma coisa que acaba gerando um desconforto até, né, de uso de celular contínuo, mesas ambientes profissionais, e principalmente a gente percebe, por exemplo, tem ambientes que você vai, que você percebe que as pessoas não mexem em celular. Geralmente são mesas de negócios. Uhum. São pessoas que estão conversando, fazendo negócio, alguma coisa assim que você percebe que tem uma dispersão. Porque, de fato, se você estiver conversando sobre negócio, imagina sobre relacionamento, né? Aham. E mexendo ali, você dispersa para outras Porque coisas. no caso, igual desse exemplo que você deu, a atenção tem que estar focada toda ali, né. E geralmente num relacionamento a gente também, né, quer ter a atenção focada pra nós. Uhum. E aí sim, eu vejo que daí o celular, as redes sociais atrapalha um pouco nessas questões. Mas também as redes sociais hoje em dia aí é uma mão na roda pra gente, né, um meio muito fácil de conversar com qualquer pessoa, pessoa que tá distante, a gente, né, tá Uhum. logado o tempo inteiro. O equilíbrio, né, traz é bom, mas tem que ter É, equilíbrio, né, para exato. tudo. E nessas situações, por exemplo, o casal, ele vai se desgastando, né, vai passando por situações, às vezes percebe que não tá bem, o outro também não tem aquela felicidade mais. Quando você acha que ainda há possibilidade, um momento de procurar uma ajuda especializada, procurar psicólogo, procurar alguma coisa assim, em que momento? Antes que se rompa tudo, né, antes que se Uhum. venha aquele turbilhão de coisas e vire confusão. Eu acho que é assim, se você e seu parceiro já não estão conseguindo ter mais uma comunicação eficaz, não estão conseguindo mais, ter as expectativas alinhadas, né, aquelas expectativas que a gente alinha lá no início, né, o que que eu quero para o meu futuro, o que que vocês 2 decidem juntos, né. Se isso tá se desmoronando, eu acredito que já é um dos principais pontos para ir procurar, né, Uhum, um aconselhamento, uma ajuda, um tratamento psicológico, né, e eu vejo assim, atualmente a gente espera ter um grande problema para ir buscar ajuda, né. E aí as pessoas querem que a gente faça mágica, mas não é bem assim que acontece, né. uhum, Quanto menor o problema, mais fácil e rápido a gente tem aí para resolver, quanto maior, muito mais tempo se leva, uhum. né. E isso com outras coisas também, não é assim? Se a gente tem uma coisa pequena, para eu desfazer essa coisa é mais rápido. Mas com uma comunicação afetada, né, não tem diálogo, as expectativas estão desalinhadas, né, um desinteresse também, às vezes por conta da rotina, da monotonia, de, não ter mais aquela qualidade, né, dentro dos relacionamentos. Uhum. Às vezes falta realmente um empurrão, um desinteresse de fato. Então tentar alinhar tudo isso, né, para reconstruir novamente o relacionamento. É possível sim, né? E por isso que eu falei lá no início que é importante cada indivíduo ter os seus gostos, sabe? A sua particularidade. Porque daí você não vive só para outra pessoa, você vive para você também, mas você tá 100% ali presente também no seu relacionamento, né? Você tem que ter as suas coisas para fazer, o parceiro tem que ter as coisas dele para fazer, normal, né, a gente não vai passar a cuidar só disso, colocar o relacionamento dentro de uma bolha e ficar junto dela, não. Você tem que ter as suas particularidades, os seus gostos, você tem a sua criação, você tem o seu jeito, a sua cultura, né, e você não tem que deixar nada disso de lado para tentar também se encaixar dentro de um relacionamento. Perfeito. E é o que as pessoas fazem, né. É. E eu falo isso agora por uma experiência minha. Às vezes essa fase inicial de relacionamento,
ela faz com que a gente se dedique tanto, queira tanto que as coisas às vezes deem certo, que perde identidade. Aí você vai perceber que você perdeu a identidade, que você não sabe mais coisas que você gostava, que Uhum. você já não faz Sim. mais, que você parou para poder às vezes se encaixar no perfil da outra pessoa, ou porque não gosta, ou alguma coisa assim, e vai se perdendo no meio do caminho. E aí, de repente, você fala: "Mas espera aí, o que que eu tô fazendo nesse relacionamento, né? Que tipo de namoro é esse que eu quero para minha vida, em que eu não tô feliz, em que eu tô frustrada, em que eu, me desvinculei de amizade, desvinculei, às vezes, de coisas que gostava de fazer para agradar a outra pessoa". E aí eu entro num outro ponto. Às vezes as pessoas permanecem nesses relacionamentos porque não tem força para sair. Tá ruim, mas não consegue, é muito difícil você colocar um ponto final, né. Uhum. É difícil a gente colocar ponto final em qualquer situações. Acho que o ser humano tem um problema com rupturas, né. É muito difícil o momento de rupturas. E aí acaba permanecendo. Esse fator de permanecer nos relacionamentos, mesmo quando tá infeliz, pode ser um indício de uma dependência emocional, que a gente que se fala tanto hoje em dia? Pode ser considerado sim, né, depende muito do caso, depende Uhum. do que essa pessoa está passando, né, dessa perca de identidade, até que ponto essa pessoa perdeu a identidade dela para viver para uma outra pessoa, né, porque a Uhum. dependência emocional ela é isso, né, é a pessoa que ela vive, incessantemente em prol de uma outra pessoa, ela é excessivamente apegada a uma outra pessoa, e ela renuncia à própria vida, ela renuncia aos seus gostos, né, à sua individualidade, à sua cultura, às suas coisas para estar ali fazendo as coisas, né, para aquela pessoa. Uhum. E a dependência emocional, ela pode ser identificada em algum momento como uma, não vou dizer uma doença, mas como algo assim, que gera um prejuízo para o desenvolvimento da vida da pessoa? É um padrão de comportamento, né, Uhum. porque você Ah, não chega a ser uma condição, né, nem um diagnóstico, é um padrão de comportamento, porque talvez você se enquadrou nesse padrão de comportamento, mas Uhum. o padrões de comportamentos, eles podem ser modificados, né. Tanto que talvez você não num relacionamento passado, vamos colocar aí um relacionamento passado, você tinha um relacionamento muito bom, um relacionamento muito saudável, só que, não sei, acabou, você foi para um outro e para nesse outro você ficou dependente dessa pessoa, né. É aí que entra daí a questões psicológicas, né, você se Uhum. sentir submissa ou manipulada pelo seu parceiro, né, e ter essa sensação de que a sua vida tá diante a essa outra pessoa. Você não existe sem ela, né? Que Uhum. não tem vida sem aquele relacionamento. Porque o dependente, ele tem medo da rejeição, ele tem medo de ficar sozinho. Hum. Então ele faz de tudo ali para agradar essa outra pessoa, só que essa aproximação excessiva até também causa um tipo de desgaste, né. Uhum. E, às vezes sim, essa pessoa ela tem essa dificuldade para sair desse relacionamento que faz mal por conta do medo de ficar sozinha, o medo de ser rejeitado, né, então ela não quer ser rejeitada. Ou se essa pessoa deixa ela tem um sentimento muito forte de medo da solidão, né, de estar Uhum. só. Rejeição ou medo de estar só pode estar ligado a algum trauma de infância, né, pode estar ligado à infância, ter tido um episódio, em que foi rejeitado, em que se sentiu muito sozinha, a um trauma muito forte, né, um evento estressor que tenha causado essa predisposição, né, desse sentimento, daí o que reflete na vida adulta, né, com os relacionamentos. Rejeição, você falou de um negócio, por que que é tão difícil pra gente lidar com rejeição? Né, às vezes a pessoa pensa assim, né, não é que a pessoa tá te rejeitando, vocês só não são compatíveis. E para algumas pessoas aquilo parece o fim, né. "Nossa, meu Deus, fui rejeitado", cria uma situação em torno daquilo, quando na verdade só não teve às vezes compatibilidade.
Por que é tão difícil para o ser humano lidar com Eu rejeição? acho que fere muito o ego, né? Acho que fere o ego de como assim eu tô sendo rejeitada? Eu não posso ser rejeitada. Por que que essa pessoa tá me deixando? O que que eu fiz de errado, né? Só que assim a gente tá falando brincando, né? Aham, Mas não mas é bem assim que acontece. E sim, há pessoas que têm muito medo da rejeição, que elas precisam de validação o tempo inteiro, né? Aí já entram outros tipos de condições, né? Da psicologia, mas nessa questão de não conseguir sair de dentro do relacionamento, pode ser por conta dessa perda de identidade, porque é um relacionamento ali que houve uma manipulação, né? Uhum. Mexeu muito com o emocional dessa pessoa, ela se sentiu diante dessa pessoa, né? De estar ali, de servir essa Uhum. pessoa, né? Vai criando esses vínculos que E aí fica realmente muito difícil pra para sair. sair. E de dependência emocional, a gente sempre usa muito essas questões de dependência quando a gente fala de violência doméstica, né? A gente tem no estado de Mato Grosso, a gente tem um dos maiores índices de violência doméstica do país. E às vezes a gente percebe que essas mulheres elas têm uma viabilidade financeira para sair desse ambiente, às vezes tem formação, mas não consegue se desvincular bem por conta disso, pela dependência Aham. emocional, por não se ver fora Uhum. daquele ambiente, não se ver sem aquela pessoa, Sim. e às vezes ter até acostumado com a violência. A gente fala assim, tem pessoas que se acostumam tanto com algumas formas de violência psicológica, por exemplo, que elas não conseguem, para elas não existe uma outra forma de um relacionamento saudável, alguma coisa assim, senão aquilo que elas estão vivendo. Para as mulheres, você acha que é mais difícil, sair desse vislumbrar essa situação de dependência emocional, porque é atrelado com outros fatores também? Questão de submissão que você mencionou, às vezes filhos, né, dependência financeira também? Sim, a porcentagem de dependência emocional é mais alta em mulheres, né? E até essa questão que você comentou, né? Até sobre a pessoa ter uma dependência financeira, né? É muito diferente para quem não tem, a mulher que não tem uma dependência financeira, né? Que ela não é independente financeiramente. E aí entra também outro aspecto, né? De permanecer naquele relacionamento, porque ali ela tá tendo um suporte, ela tá tendo ali uma ajuda, ou porque às vezes ela tem filhos e ela também não quer separar essa família, né? Porque talvez a família seja um símbolo muito valioso para ela, né? E ela acaba ali então permitindo ficar, mesmo que o relacionamento não é um relacionamento bom, por ter esse suporte, por ter esse apoio financeiro, né? Permanece por às vezes sem saber, né, que até que existe ali uma violência. E essa qual que é a principal forma de trabalhar essa questão da dependência emocional para que a pessoa perceba isso e se resgate, consiga se livrar disso? Porque às vezes a gente olha de fora alguns relacionamentos, né, a Amanda dava e fala assim: "Mas como que a pessoa tá nesse relacionamento? Então olha como é que tá o que tá acontecendo". E aí a gente de fora vê, mas a pessoa não tem essa visão e às vezes Uhum, vai conseguir ter essa visão muito uhum. tempo depois. O que você acha que auxilia a romper esses vínculos? Lembra quando eu comentei que o relacionamento ele tem que ser dividido, né, entre as individualidades, você ter a sua e o parceiro ter a dele? Uhum. Exatamente por isso, porque essa perda de identidade também leva, né, à dependência, a você não saber mais quem você é dentro daquele relacionamento. E daí isso tá atrelaçado também com a dificuldade de ter que pedir ajuda, porque se você não tem ali a sua autonomia, a sua identidade bem fortalecida, você não sabe para onde recorrer, porque o seu único meio ali é essa pessoa dentro desse relacionamento que você talvez tenha se distanciado de outras pessoas que eram próximas, né, de familiares, às vezes para se manter dentro desse relacionamento. E é exatamente esse relacionamento que não te acolhe, que não te faz bem, que não te dá aquele devido suporte, né, Uhum. um suporte saudável. E aí é difícil exatamente por conta disso, porque
às vezes parece que você não tem outros tipos de recursos, e você acaba sempre voltando para a mesma situação, né, estando ali. Então, eu vejo assim, um auxílio realmente é começar a resgatar essa autonomia, essa identidade, né. Essa identidade que você tinha antes desse relacionamento, antes de você, ceder completamente a esta outra pessoa, né. Eh, Amigos, familiares, ter uma rede de apoio é muito importante, né, mas aquela rede de apoio, ah, aquela rede de apoio real, sem julgamentos, sabe. Eu acho que o que hoje em dia ainda acontece muito, que algumas pessoas não denunciam ou não fazem medida protetiva, é por conta de medo de julgamentos, ou de familiares, ou de amigos, ou da sociedade, porque o status social também conta muito, né. Uhum, Mas ter uma rede de apoio, familiares, amigos, né, pessoas que você se sente bem para falar, para conversar e realmente ver que essa pessoa te acolhe, que te entende, que vai, estar ali do seu lado, te apoiar, eu acho que isso é um dos principais, sabe, o que pode te uhum, auxiliar, realmente. Para você ter um empurrãozinho, digamos, para começar a entender, enxergar. Ah, e até, né, eu v sei que há casos de pessoas que não conseguem, ter esse suporte, porque não conseguem confiar, né, 100% em amigos ou em família, né. E aí eu sei que tem o número para ligar, né, o uhum, 180, lá você pode, fazer a sua denúncia, né, lá tem a rede de apoio que eles conversam também, né, uhum. auxiliam, falam das campanhas, Hã. né, e que é muito importante. Sim, sim. E ainda nessa questão desse ciclo de violência, né, você mencionou uma coisa extremamente bacana. Tem uns 3 anos que eu tô numa empreitada, escrevendo um livro a respeito de divórcio. E aí, um tema que você mencionou, eu tenho um subtítulo exclusivo sobre isso que chama "A Vergonha Social do Divórcio". As pessoas não saem do relacionamento, às vezes, com medo do que os outros vão pensar. Sim, Como vão me julgar? Como que eu vou separar? Ou às vezes o relacionamento desgastou e é uma coisa interna, porque para os outros o relacionamento é perfeito. E isso é só internamente. Como que eu vou justificar? é o casal da internet, né. Para as outras pessoas a gente parece ter um ótimo relacionamento, aqui a gente vive uma vida completamente diferente do que as outras pessoas veem lá fora. Não sei se você lembra quando o Gustavo Lima e a Andressa Suíta Aham. separaram. Uhum. Eu lembro que algumas pessoas, e eu inclusive, falei assim: "Não, gente, se eles separaram, agora acabou. Não tem mais para casamento, porque como que as pessoas separam?". E aí a Andressa, em algumas entrevistas dela, ela trouxe uma abordagem, assim, de desgaste mesmo do dia a dia, né, de coisas que aconteciam, mas não eram divulgadas, e que acontece nos relacionamentos, né, gente. Relacionamento, por mais que você esteja com uma pessoa que você goste, com uma pessoa que te respeite, sempre vai ter desgaste, porque são pessoas diferentes convivendo no mesmo Sim. ambiente, né, quando casados, ou dividindo a vida ali quando namorados, e não tem como. Em algum momento as coisas vão se direcionar para algum tipo de desgaste. E aí, quando a gente fala em desgaste, essa comunicação, igual você mencionou lá no começo, ela é muito importante para conseguir restabelecer, né? Resolve o problema, coloca, que nem diria meu pai, né? Coloca uma pedra nisso aí e deixa para trás, porque se você Aham. for trazendo o problema junto, ele vai crescer mais do que aquilo que já estava. E a gente tem que ter uma certa inteligência emocional para conseguir fazer isso, né. O que vem a ser, Amanda, essa inteligência emocional para os relacionamentos, para a vida da gente? É sobre você realmente conseguir, né, identificar aquilo que é disfuncional, é sobre você, conseguir, também colocar o outro à frente, o emocional das outras pessoas à frente, né. A gente trabalha bastante a inteligência emocional, trabalho dentro do consultório e eu vejo assim, é sobre realmente você conhecer aquilo que passa com você,
por que que você pensa da forma que pensa e que esses pensamentos levam a você a ter comportamentos, né. Eh, a regulação emocional também é uma ferramenta muito boa que a gente utiliza dentro das sessões, para você se autorregular em momentos de ansiedade, em momentos, estressantes, né, a gente usa muito a respiração diafragmática, eu uso também, a gente faz uma respiração profunda para acalmar, né, tem os sintomas, né, de coração acelerado, dor no peito, né, entre Uhum. inúmeros sintomas, mas a regulação emocional e a inteligência emocionais, ela andam ali lado a lado, e é muito importante, né, para todos os indivíduos, não só para casais, né, mas fortalecer essa inteligência emocional, né, adquirir uma inteligência emocional para não só próprio, mas porque a gente convive em meio social, né, para a gente saber também lidar com as outras pessoas, se comunicar com as outras pessoas. É, Enfim, você saber reagir, né? Às vezes não é o que as pessoas fazem com você, mas às vezes é como você reage reage. com aquilo que é feito, Aham. né? Isso é muito real. E aí, de inteligência emocional, também tem a ver com a gente se conhecer, igual você disse. E eu vi uma postagem no seu Instagram que eu achei fabulosa, que é sobre a culpa em dizer não. Por que a gente sente tanta culpa, Amanda, quando a gente é tão difícil a gente falar não para algumas situações? Porque a gente busca muito por validação, porque a gente não quer desagradar as outras pessoas. A gente sente culpa em ter que desagradar uma outra pessoa. A gente não quer isso, não quer ter a pessoa, ou brava, ou frustrada, ou triste porque a gente falou um não, ou porque não fez o que a pessoa pediu pra gente fazer, né. Então a gente tem medo de desagradar, tem medo de dizer não, a gente tem medo de impor os nossos limites, né, a gente busca o tempo inteiro por validação, ser validado, ser uma boa pessoa, fazer tudo certinho, direitinho, né. Mas isso, na verdade, só nos gera mais frustração, porque a gente cria tantas expectativas, né, em ser uma pessoa boa, em buscar validação, né, que a gente, querendo ou não, espera também das outras pessoas, né, Isso gera ser reconhecido. e vem a frustração junto, né? Sim, Você se e aí decepciona. se a gente busca tanto a validação, mas essa minha validação ela não é reconhecida pela outra pessoa, eu entro num fundo de poço de frustração sem fim. E aí, o que que eu vou fazer agora com a minha frustração? Só que na verdade foi uma expectativa somente sua, né? Você criou essa expectativa. A pessoa ela não é obrigada a dar aquilo que você quer, né? Só porque você quer ou só porque você faz também pela outra pessoa, né. É. Então a gente busca muito por validação, e isso é muito contraditório, porque, mais uma vez, é como se a gente, em comparação às redes sociais, a gente tentasse, mostrar ser uma pessoa que a gente não é, né, sobre o personagem que a gente tinha Uhum. falado antes. Eh e ainda assim, você acaba perdendo a sua identidade, né, a sua individualidade por você ser aquilo que não é. Exatamente. E aí entra um monte de coisa, né, essa questão de, tipo, de a gente achar que é insuficiente por não agradar todo mundo. E eu sempre fui uma pessoa, Amanda, muito de não conseguir dizer não. De um tempo pra cá, período pandemia, eu acho que a pandemia deu um start na vida da gente, assim, da finitude da vida, né. Muita gente morrendo, muitas pessoas próximas partindo de forma, assim, muito rápida, você não conseguia se despedir dos seus familiares nem nada, então foi um momento, eu acho que de muita reflexão Foi, também para as pessoas, foi. né, sobre a vida. E a partir desse momento da pandemia, eu passei por algumas situações que eu comecei a pensar de fato nisso, mas por que que eu vou fazer uma coisa que eu não quero só para a pessoa não só para a pessoa não ficar chateada comigo, ela tem que entender e respeitar o ponto de vista também. Mas dói, Dói. te confesso que dói. Fala não dói demais, né. Dói. Eu adoro falar não, É. adoro.
Falar não. Não, por quê? Porque eu não quero. É, Pronto. exatamente. É por isso É mesmo. uma fase de amadurecimento muito grande chegar nesse ponto, né. Mas e aí quando você percebe isso, né, essa maturidade, essa decisão de colocar-se em primeiro lugar, você percebe que você não realmente não precisa aceitar tudo, né. A mesma coisa sobre ter a dificuldade de dizer não e ter a dificuldade eh, em receber tanta coisa, né. A gente aceita muito das outras pessoas. E aí a gente dizendo um simples não, a gente está impondo tantos limites que muitas das vezes são desrespeitados, né, pelas outras pessoas e ainda no final a gente se sente mal por, eu podia ter falado uma coisa diferente, ou eu podia ter agido diferente, ou eu podia ter falado alguma coisa sim para essa pessoa, mas eu fiquei quieta. Uhum. E esse arrependimento também gera uma frustração, né? Gera uma sensação de insuficiência nessa pessoa, porque eu não consegui ser capaz de falar um simples não para essa pessoa. Mas sim, é difícil sim falar não, porque a gente cresce realmente buscando validação, querendo ser bom, né? Ser aceito também em determinados lugares, mas é essa a questão, é sobre entender que o nosso não, por mais que doa nas outras pessoas, em mim vai ser libertador. Eu não vou ter me arrependido depois de não ter dito. Uhum. E aí, pandemia, não sei se você teve alguma experiência traumática ou não, vou até tocar nesse assunto. Por que que você acha que as pessoas mudaram tanto comportamento pós-pandemia? Principalmente para a questão de isolamento. Você percebeu como que as pessoas elas estão, tendenciosas a serem, não vou dizer mais frias, porque eu acho que fria é um termo muito forte, mas a serem mais afastadas? Ficarem mais reclusas? Será que Ter mais solidão? Será que acostumou a viver mais, sozinho? por um medo? É que muitas pessoas passaram por coisas muito difíceis, né? Foi um evento, né, muito traumático. Uhum. Como você falou, a gente teve muitas perdas, né, e eu não tive nenhuma perda, eh, mas eu vejo sim, tive contato com muitas pessoas que tiveram e realmente, sabe, foi doloroso demais, foi angustiante demais, foi um momento muito difícil, muito complicado e que a gente acha que vivendo, né, dentro daquilo a gente acha que nunca vai acabar. Então, não sei, talvez as pessoas tenham tido sim um medo a mais de uma aproximação, né, ou também por outras questões, mas uma coisa pode levar a outra, né? Porque foi um evento traumático, né? E aí, um evento traumático pode sim desencadear a que a gente fique menos sociável, né? Menos É, sociável, essa é a palavra. é, Essa é a palavra. As pessoas estão menos aham, sociável, né? que não queira, né, ter tanta interação, mas o que eu desenvolveu muita ansiedade e depressão, né? Então foi um momento muito difícil para muitas pessoas. Fala-se que a depressão é o mal do século, né? Você acha que de fato pode ser isso? Olha, não tenho tanta certeza, né? Mas sim, um tratamento para depressão ele é difícil, mas dentro da TCC a gente tem, sabe, um Hum. rótulozinho todo certinho que a gente segue. A gente tem resultados muito bons para ansiedade também. eh, e assim, a gente precisa seguir um tratamento, né, como um médico passa um tratamento, né, um remédio para tratamento, a gente vai conduzir com as sessões. Uhum. E sim, há resultados muito bons dentro da terapia, né, com depressão e ansiedade. Há muitos casos, né, de ansiedade e depressão e sim, nos últimos anos aumentou mais ainda, né, e eu acredito que a tendência é aumentar mais. Uso de telas também? Muita Também, informação? muita. Uhum. Em crianças, em adolescentes, o índice já é muito alto, né, mas também em nós, em adultos também, a Uhum. gente tem, desenvolvido muita,
ansiedade, muita depressão. A gente vive muito acelerado, né? A gente vive no automático, né? A mesma coisa dentro de relacionamentos. A gente passa a viver no automático dentro de um relacionamento, o que leva a uma rotina frustrada, a monotonia, a não ter uma comunicação acessível, uma comunicação assertiva, né? É porque a gente já está acostumado com a pessoa que está ali do nosso lado, né? Já já conheço, já tá dentro da minha rotina, já tá tudo certo, então eu Uhum. vou fazendo minhas coisas ali e pronto e acabou. E Acomoda. acaba, né, com aquela qualidade que tinha no casal, daquela paixão que a gente falou lá no início, né? Uhum. Cadê o interesse? Cadê o desejo, né? A gente tem que desenvolver isso de volta. E é super legal que pelo menos namoro, casais, façam encontros todo mês, né? Há uma programação diferente. Se tem filhos, deixa o filho com a avó, deixa com o vô, né? Uhum. Mas, ou fazem juntos também, para uma aproximação da família também, né? É muito Uhum. importante. Foi assim que vocês começaram o relacionamento, né? Se conhecendo, desejando um ao outro, tendo interesse um ao outro, querendo saber mais da vida. E por que não? Por que isso acabou? Por que que, né, não tem mais esse desejo, esse interesse? A nossa vida, ela continua todo dia, né? A gente tem conteúdo, assunto todo dia, né? Para compartilhar com a outra pessoa. Então, que façamos, né, com que essa pessoa esteja realmente 100% incluída, né? Não só lado a lado, como por conta de uma assinatura ou por conta, né, de uma união estável, Uhum. enfim, né? Mas realmente unidos, né? Compartilhando da vida, né? Seja entrega, né? Aham. E você mencionou essa questão de ter programações, né? Não sei se você conhece o Paulo Musi. Uhum. O Paulo Musi, ele tem uma história. Sabe aquele fortão, Neto? Da internet? Vê se você acha uma foto dele aí, da esposa dele. Ele tem uma. Ele conta. Eu assisti um podcast dele e da esposa dele. E aí eles falando a respeito do relacionamento deles, que eles se conheceram, ficaram um tempo afastados, ele foi fazer medicina, ela foi fazer um curso de secretariado ou aeromoça, alguma coisa assim, e um tempo depois eles se reencontraram. Desse período todo que eles estão juntos, eu acho que são quase 20 anos que eles têm de casados, Uhum. eles toda semana eles têm um dia que é deles. Eles nunca deixaram. Não, não é isso aí, não. Né? Não, o Paulo Musi é esse, mas essa não é a esposa dele, não. Não, não é, certeza que não. E é essa daí, essa é a esposa dele. E aí ele menciona que eles têm um dia da semana, desde que eles casaram. Eles têm um dia da semana que eles tiram para eles. Não interessa o que está acontecendo no ambiente, eles têm um dia que é deles, que eles desligam de filhos, que é proibido. Inclusive, ela menciona na entrevista, né? É proibido falar sobre filhos, é proibido falar sobre problemas domésticos, problemas de casa, de funcionário, de qualquer Aham. coisa assim. É só sobre os dois. E às vezes falta alimentar, né? Mas isso é muito legal, né? Imagine, toda vez tem uma programação diferente, né? Ou até mesmo a programação, mas vocês tiraram um tempo exclusivo só para ter aquele momento, né? Para falar sobre o relacionamento em si, sobre os dois, ou o que cada um tem vivido, ou o que cada um tem sentido, né? É um momento muito bom, é um momento íntimo, é um momento super importante na vida dos casais. Alimenta, né? Já diriam os mais antigos que o amor é uma sementinha, que Sim. você precisa regar, você precisa cuidar, porque senão em algum momento ele acaba morrendo. E tem uma expressão que eu gosto, e aí eu quero saber do ponto de vista da psicologia. A gente fala de relacionamentos e relacionamentos são movidos, primeira coisa que eu penso, né? Por amor. As pessoas estão em relacionamentos por amor. Amor, você vê assim que para dar certo um relacionamento, ele é mais um sentimento ou às vezes para dar certo é uma decisão que o casal toma de manter aquele relacionamento, de fazer dar certo? Tem algumas coisas, teve um livro que eu li, agora eu não lembro qual que falava assim, que amor é uma decisão, você decide amar a pessoa todos os dias. Uhum. Pode ser isso de fato? Pode,
né? Eu acredito que os 2 juntos, né? A gente precisa realmente decidir e amar, né, estar com aquela pessoa. Eu decido, acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa, dividir a minha vida, construir um futuro, uma vida, né. E Uhum. sim, e como eu falei lá no início, né, é uma construção conjugal, né, que o casal tem que fazer. E é em todos os dias para o resto da vida, né, se você decide passar o resto da sua vida com essa mesma pessoa. Com a mesma Você pessoa. vai construindo o seu dia um pouquinho de cada vez, por aí E vai, mantendo, né. e Eu acho tão lindo mantendo. quando eu vejo aqueles relacionamentos que as pessoas têm, assim, 80 anos, 90 anos, velhinhos e estão juntos ainda, a gente pensa quanta coisa não passa ali. Sim. Quando não, a gente acaba acompanhando alguns depoimentos, né, fala assim: "Ai, eu tenho um senhor que ele fala assim: 'Minha filha, ela sempre teve razão lá em casa, a gente nunca discutiu para as coisas darem certo'", sabe, um ceder mais que o outro. E aí, Lindamir, né, a gente entra num ponto também muito importante. Esses casais, né, antigos que têm 80 anos hoje, eles não vivenciaram tudo como a gente está vivenciando, né? Eles não tiveram todos esses estímulos, não tiveram tantas influências externas de outras pessoas, né? É claro que pode ter sido um momento também, né? A antiga época, né? A época passada também era difícil, tinha os seus problemas, né? Suas questões, né? Mas a gente está vivendo um período muito diferente, em que não se tem mais interação verdadeira, né? Isso tá faltando muito. Né, vendo esses casais de 80 anos, é lindo, é maravilhoso, é fofo, eu desejo também, né? Uhum. Mas é muito legal se pensar, né, que as influências deles poderiam ter sido, né, completamente diferentes, né, e a vida que eles viveram, né, o mundo atual que eles viveram é completamente diferente do mundo atual que a gente vive. E talvez isso a não vou falar que são opções, né, mas hoje em dia é tudo muito fácil. Relacionamento, você termina um relacionamento hoje, você começa amanhã outro, se você quiser. Sim. As pessoas são muito disponíveis. E eu falo disponíveis não no sentido literal, fútil, mas às vezes de não saber o que quer, né? Às vezes Sim. de não ter convicção. E aí, né, gente? Eu já tô acostumada com com meus vínculos de amizade com as pessoas. Sempre fazerem uma brincadeirinha por questão de ser solteira, né? Uhum. E não é solteira por convicção, ao contrário, eu até falo isso no livro que eu estou escrevendo, que eu adoro casais felizes. Eu acho que quando você tem casais felizes, pessoas felizes, parece que tudo flui melhor. Eu tenho compadres, amigos casados, que parece que o ambiente deles é mais harmônico, mais gostoso, só que infelizmente não dá pra gente se meter em relacionamentos somente por ter alguém, Não. né? E aí tem muito julgamento sobre isso. Por que que é tão difícil essa concepção de que, as pessoas não podem ser sozinhas. É mais um mito, né, de Uhum. que as pessoas não podem ser sozinhas, se a pessoa for sozinha, ela vai ser triste, ela tá solitária, né. É um Frustrada. mito muito, é uma coisa que as pessoas inventam, mas não, existe aí a solitude, né, e tem pessoas que são muito felizes solteiras e que são, super satisfeitas assim, né. Mas é a sociedade, infelizmente, elas empregam ali uma regra de que a pessoa, se ela para ela ser feliz, ela precisa ter uma família, ter filhos, né, ter uma vida financeira estável. Hã, é muito de um achismo, de uma sociedade que, Padrões, né. é um padrão. E dá para encontrar a felicidade também Nossa, fugindo muito. do padrão, né, Sim. fugindo do normal. E já falamos de relacionamento, falamos da situação de inteligência emocional, dessa responsabilidade afetiva que as pessoas precisam ter nos relacionamentos. E partindo para falando de relacionamento, eu sempre falo assim: relacionamento foi feito para acabar. Casamento, né? Às vezes eu falo, casamento foi feito para acabar.
ou vai acabar pelo divórcio ou vai acabar pela morte, mas em algum momento isso vai terminar, e na esfera jurídica a gente tem reflexos ou num divórcio, eventualmente, ou então num direito sucessório, num direito de herança. Qual é o momento de você saber que acabou? Quando você acha, assim, até às vezes, eventualmente por experiência de atendimento, experiência profissional, quando que é o momento, assim, que acabou, que a pessoa não pode ultrapassar aquele limite em relação a um casamento ou a um namoro? A continuar dentro de um É, relacionamento, é. Aquele é momento que você fala assim: "Não, ó, você chegou nesse ponto aí, tá na hora de fato de você terminar, porque não tem mais o que sustente". mais a sociedade impondo isso ou o casal em Não, o si? casal em si. Não, eu acredito que é que depende muito, né. Aham. Se essa pessoa, né, seria um término em conjunto ou não. Se é um relacionamento difícil, né, um relacionamento ruim, Uhum. né. Se for um término em conjunto, eu acredito que ambas as pessoas elas podem sentar, elas podem, jogar todos os papéis na mesa, né, conversar do porquê que isso tá acontecendo, porque cada um decidiu fazer, né. Essas pessoas elas têm maturidade emocional para elas poderem sentar e realmente, de fato, falar: "Não, ó, pra mim não tá mais dando certo". Né, claro, Uhum. uma conversa Uhum. muito longa, mas, de ter também essa iniciativa e essa maturidade, de poderem fazer isso, de terem tido a iniciativa e entenderem que, hã não é porque o casamento ou o relacionamento deles que não deram certo, que eles precisam continuar junto, infelizes, ou porque a sociedade impõe, ou porque um não consegue conversar com o outro, né. Uhum. Mas sim porque eles são indivíduos e que se não tá dando certo, esses 2 indivíduos juntos, cada um pode seguir a sua própria vida, né. Uhum. Eh, Só que daí é diferente para relacionamentos abusivos, digamos, né, Uhum. a pessoa ela tá ali, ela sabe que esse relacionamento não faz bem para ela, mas ela tem aquela dificuldade, né, ou por conta da perda de identidade, que a gente já comentou antes, a Hum. falta de autonomia, né, ou também por conta de uma manipulação, né. Uhum. Não necessariamente o homem, né, Uhum. mas a pessoa ali em si, o agressor, ele, faz manipulações com aquela pessoa, né, pra que ela fique ou para que ela se sinta culpada ou achar que é a culpa dela por estar Uhum. acontecendo desentendimentos, né, frustrações, conflitos dentro do relacionamento, e ela fica ali se culpabilizando, né, remoendo, eu que sou errada, e na verdade não, né, é aquele joguinho, né, de manipulação. E por que será que a gente precisa ter uma justificativa para terminar? Será que é para aceitação social? Você já percebeu que alguns relacionamentos, alguns namoros, e casamentos até acho que não, mas namoro principalmente, eu percebo que as pessoas precisam de um motivo. Às vezes o relacionamento tá ruim, mas espera uma traição, espera alguma coisa, desrespeitosa eventualmente acontecer para dizer que terminou. "Não, a gente terminou por conta disso". Parece que é mais difícil quando pergunta: "Por que que você terminou?". "Não, terminou porque a gente não deu mais certo". "Não, não acredito que você terminou porque não deu mais certo". "Alguém traiu?". Tem esse estigma também? É porque, às vezes, por mais que o relacionamento possa ser ruim, né, ele traz algum tipo de conforto, né, por estar estabilizado, de você já conhecer essa pessoa. Há muitas pessoas hoje em dia que elas não conseguem ou sustentar um relacionamento ou entrar de fato em um relacionamento por não querer simplesmente se doar ou se abrir para conhecer outra pessoa, né? Então isso, querendo ou não, pega um pouco, dentro dessa questão, né, de Uhum. permanecer no que tá desconfortável para se sentir confortável, e permanecer ali convivendo para não ter que ter, né, o desconforto de fato de sair, de ser difícil
de passar de uma situação difícil, de mostrar para a sociedade que você tá solteiro ou solteira novamente, né? E daí depois ter todo aquele processo de novo de iniciar um outro relacionamento, caso for, né? Uhum. Legal. E você mencionou sobre a TCC, né, terapia cognitivo comportamental. Aham. O que que vem a ser, Amanda? O que que aborda? O que que você na condição de psicóloga, o que que é esse tipo de terapia que ajuda tantas pessoas, né? Eu falo assim que psicólogas são médicas da alma, né? Curam aquilo que às vezes nem a gente consegue compreender. O que que a terapia cognitivo-comportamental, que você já mencionou várias vezes pra gente, ela aborda e ela trabalha? A gente trabalha muito a reestruturação de pensamentos, de comportamentos, de crenças, né? As crenças, elas podem estar ligadas ao nosso passado e refletir ao nosso presente, né? Eh, os nossos pensamentos, eles influenciam muito na forma como a gente vai se comportar, ou aumentar os nossos sintomas. Por exemplo, um exemplo bem bobo até, Uhum, se eu vou assistir um filme que é triste, né, eu coloco lá porque eu gosto do filme, já me senti triste outras vezes, mas eu tô passando por um momento estressor na minha vida, um momento hum. difícil. Vou lá e coloco no filme triste. Eu choro, eu me sinto mal, eu vejo que aquilo tá me deixando para baixo realmente, né, então eu choro, minha tendência é ficar deitada, ali isolada, no escuro, né. Eu tô fazendo o quê se eu fico deitada? Se eu não levanto, se eu não reajo, eu tô reforçando a minha tristeza. Então, provavelmente, eu vou me sentir triste por mais algum certo tempo, Uhum, né. E aí é o que entram, né, acontecem estados deprimidos, porque a gente fica ali alimentando o nosso sentimento negativo, né. E tudo isso é nossa cabeça. A gente tem pensamentos, milhões de pensamentos por dia, né, a nossa cabeça ela não para de pensar em um momento. Só que nem todos os nossos pensamentos são reais. Nem todos os nossos pensamentos são reais. Se às vezes eu penso, por exemplo, eu pensei que, eu não me sairia bem aqui hoje, que eu não queria vir, inventei uhum, desculpas pra mim, uhum, entende? E querendo ou não, o nosso corpo reage da mesma forma. Reage da mesma forma. Eu peguei e falei pra mim: "Não, você só tá cansada, eu tô mexendo com mudança", eu falei: "Ah, eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra ir lá", uhum, mas, e o nosso corpo ele reage dessa forma. Então eu sinto que começa, sabe, a dar uma desanimada, começa a ficar um pouco desconfortável, triste, e a gente tem que tentar se reanimar. Eu falei: "Não, eu fiz um compromisso, se não for bom, eu vou melhorar hum, para próximos, né, futuros, quem sabe. Se for bom, maravilhoso, e é isso aí. E realmente a gente trabalhar a nossa mente, porque e questionar o porquê que eu tô pensando desse jeito, né? Se algum evento ou alguma coisa desencadeou para eu pensar negativamente, né? O quanto o meu pensamento é real, de 0 a 100, de 0 a 10. Eu faço esses questionamentos e dentro das sessões a gente também usa, né, uhum, essas perguntas de questionação para a gente realmente trazer os nossos pensamentos para a realidade, né? Porque aqui nós podemos ter pensamentos muito funcionais, mas há pessoas deprimidas, né, com depressão ou uhum, ansiedade, que têm um fluxo de pensamentos negativos muito alto, que podem passar a maior parte do dia aí pensando de uma forma negativa sobre as coisas, sobre as uhum, situações, né? Eh, e a gente trabalha muito isso dentro das sessões, né? A gente questionar os nossos pensamentos. Que evidência que eu tenho que isso aqui que eu tô pensando é real, né? A gente trabalha muito as crenças também. A gente tem crenças que a gente traz lá da nossa infância, né? Que refletem no hoje. Se eu não consigo fazer determinada coisa, eu já me sinto incapaz, eu já me sinto, insegura. E não, às vezes é só questão da gente persistir, tentar mais um pouco. Só que daí, se eu não vou
né, ou não vou e não faço, eu ficaria reforçando para mim que da próxima vez, né, que me houvesse essa oportunidade, eu talvez não daria conta de novo, entende? Se eu Trava. não isso, trava. Mas a gente tem que a Dani fala pra mim, ela me Ah, mandou uma fotinha, né, eh, pra até eu mandar para os meus pacientes sobre o medo, né, quem sente medo, quem sente vergonha, pega na mão do medo, pega na mão da vergonha e leva ele junto, entende? legal, Leva o medo e a vergonha pra passear. E é isso que a gente tem que fazer. legal. Isso é muito bacana. E realmente a gente trava inúmeras vezes, né? Acho que tudo aquilo que é novo, tudo que é desconhecido, gera uma insegurança, né? Natural, independente do que seja. A ansiedade é isso, né, a ansiedade está ligada ao que é desconhecido, ao futuro, ao que a gente não sabe o que vai acontecer, né. Então a ansiedade ela tá sempre ligada a alguma coisa lá no futuro, ao que ainda não aconteceu, né. Essa Hum. mesmo exemplo que eu dei agora, eu me senti ansiosa, porque eu não sabia como seria, o que Aham. aconteceria, né, então por isso me senti nervosa, ansiosa, e é aí que tá, se eu pegasse e não viesse, a minha ansiedade ela só ia aumentar, entende? Talvez numa outra oportunidade, isso iria ter uma repercussão muito Maior, maior. aham. Muito maior. E além de tratar, então, essa busca de pensamentos na teoria cognitiva comportamental, essa reforçar a questão de você entender o que você está pensando, é isso que faz estruturar para que a pessoa às vezes saia de uma situação de flagelo emocional, de situação de desconforto, se reencontra. Falando de um relacionamento, né, a gente precisa inicialmente trabalhar muito o autoconhecimento, a autoestima, resgatar de fato aquela identidade, né? A gente não Uhum, vai só falando sobre o acontecido em si, sobre o relacionamento em si, né? Falando de um uhum, relacionamento abusivo. A uhum, gente precisa trazer aquela pessoa de volta para a realidade dela, né? Que agora essa pessoa ela perdeu a identidade ou de esposa ou de esposo, entende? Ela não faz mais parte daquilo, né, daquele meio, daquele relacionamento, agora é ela como indivíduo. Então a gente precisa trabalhar isso, reestruturar a forma como ela pensa sobre ela, né, se ela se sente culpada, como que essa pessoa se sente, né, se há um trauma ou se não, né, então trazer essa pessoa de volta para a realidade, né. uhum. Ou construir uma nova realidade ou tentar resgatar aquela que ela tinha antes, mas sempre tentando fortalecer antes para daí, né, adentrar a muitos outros aspectos, né. Na psicologia, na verdade, a gente muitas das vezes a pessoa vem com uma queixa, mas a gente vê muitas outras coisas, né, mas a gente vai trabalhando, o que der a gente vai trabalhando, o que o paciente permitir também, né. Tem limites, né, o limite na verdade acaba sendo o próprio paciente, até que ponto o paciente vai, porque vocês psicólogas são médicas de alma, mas a pessoa tem que querer ser curada, né, aquele Uhum. famoso assim: "A gente não tem como ajudar quem não quer É, ser não. ajudado", né. Não, isso e acontece muito ainda, né, infelizmente. E é um estigma, né, que a sociedade também impôs sobre a profissão em si, sobre aquela coisa de que eu não sou doido, Verdade, doutora, né. verdade, muito verdade isso que você falou. Quando fala em terapia, eu acho terapia a coisa mais natural do mundo. É igual você falar que vai tomar um remédio para dor de cabeça. "Tô com dor de cabeça", toma um remédio para dor de Então, cabeça. mas ainda nem todos É, pensam assim, tô né. estou co estou aqui, não estou conseguindo me entender, não estou conseguindo saber o que que eu quero, o que que eu não quero, tô com confusão de pensamento. Psicólogo. É o que vai te ajudar ali a orientar. E de fato, é lamentável que se pense ainda na terapia como algo, para tratar, alguma coisa ruim, Uma uma condição. condição, como Uhum, se fosse uma doença aham. repugnante, quando na verdade é uma forma de restabelecer, de auxiliar as pessoas, né, a terem um convívio social melhor, a viver melhor. O que todo mundo busca, o que todo mundo quer, eu acho que é viver bem e feliz, né? As pessoas querem isso.
mas é muito difícil você conseguir caminhar até isso. Ah, eu quero felicidade na minha vida profissional, mas às vezes a felicidade na vida profissional vai exigir de você uma abdicação da sua vida pessoal, em alguns aspectos. E aí quando chega lá na frente, isso pode criar uma certa insatisfação. "Nossa, abdiquei disso, mas eu também queria aquilo", né. Uhum. E é difícil organizar esses É. pensamentos. Dentro da psicologia, né, pelo menos na TCC, a gente trabalha a roda da vida, que a gente é como se fosse uma pizza, assim, que a gente faz a divisão, né, dos aspectos que são importantes na nossa vida, e a gente coloca o relacionamento, o trabalho, espiritualidade, né, vários aspectos, assim, e a gente vai colocando, quais são as nossas prioridades dentro daqueles aspectos, né, e tentando conciliar todos juntos, né, porque é Uhum, isso, tem que ser um grande funcionamento, né, a gente tem que estar bem emocionalmente para que o nosso trabalho, por exemplo, não afete dentro de casa ou o nosso relacionamento afete na criação dos filhos, né, ou com familiares ou no trabalho uhum. também, então é um conjunto, né, um trabalho conjunto que a gente tem que fazer. E querendo ou não, essas particularidades elas englobam a nossa vida, né. Cada um tem ali os seus aspectos, e a gente vai trabalhando um pouquinho de cada um ali até fazer tudo sentido, até essa roda da vida ela ter um funcionamento muito bom, um funcionamento saudável, positivo, né. E é Legal. isso. Muito bem, Amanda, muito bom falar contigo. O Neto já avisou que o nosso tempo já começou a extrapolar, né, Neto? E deixa eu te perguntar, você está atendendo em Juara e onde que as pessoas te encontram? Qual o seu Instagram? Os atendimentos, tá? Você tem algum vínculo com rede pública também ou só Não, eu particular? atendo hoje só de modo particular. Eu Uhum, atendo na Clínica Sense, é aqui perto, na Avenida Vereador Walter Lauro. uhum. Eh, eu atendo de modo particular, com a terapia cognitivo-comportamental. Eh, Meu Instagram é @psi_amanda_azalza. Eh, e assim, desde quando eu vim pra cá, pra Juara, né, e encontrei esse lugar, eu falo, né, que foi Deus ouviu todos os meus pedidos, né, os meus sonhos, eles estão se realizando. E eu tô muito feliz, sabe, por toda a oportunidade, sobre tudo que tá me acontecendo. Eu gosto muito de falar sobre relacionamentos conjugais. Até então foi o tema do meu Aham. TCC, né, e eu não tenho essa especialização ainda, mas quem sabe, né, um dia, é um assunto muito interessante, é muito importante. Legal. E atendo hoje daí de forma individual também, ali na Clínica Sense. E o conteúdo da Amanda, vou falar para vocês, tem vários aqui, várias postagens dela que eu anotei, até a gente foi puxando uns ganchos aqui para conversar do quanto que é bacana, sabe? Uma das coisas que eu gosto, a gente fala que rede social, as telas, né, tem muita coisa que é ruim, é lixo eletrônico, né, que você não absorve conteúdo relevante nenhum. Mas tem muita coisa Tem, boa na internet, né, tem. tem muita informação boa. E essa semana eu bati bem nesse ponto do não, aquela sua postagem pegou tanto em mim que você não tem ideia. Sério? De como que pegou. Eu falei: "Gente, como que é libertador a gente entender, né, o que que a gente de fato saber se posicionar, ter uma autoestima em dia". Esses tempos eu conversei, dei uma entrevista para a Su, e aí a gente ainda estava comentando sobre essa questão de ser mulher, de estar à frente de algumas situações, de você ter um espaço Uhum. que só se fala que se ocupa por homens e tal. E aí ela falou assim: "Mas aí quando você é muito posicionado, as pessoas falam que você é muito difícil de lidar, que você é difícil de mexer, mas não é que é difícil, né. Na verdade, às vezes você é difícil de manipular, você é difícil de fazer com que as pessoas te influenciem a pensar como que elas querem, e não que você seja difícil de fato de lidar, né". E faz muito sentido, né, pensar desse jeito, que realmente é que
o acesso que a gente dá a outras pessoas, né, ele é limitado e as pessoas não gostam desses limites, né, as pessoas querem extravasar as barreiras, os limites, e não. E a gente realmente precisa entender que a sociedade hoje ela impõe demais, né, e se a gente aceita tudo, a gente acaba sendo refém, né, dessa sociedade. Então sim, a gente precisa dizer não e impor os nossos limites, né, mas isso é um trabalho que, a gente precisa ter, né, não é difícil, é totalmente possível, né, a gente trabalha o nosso autoconhecimento, nossa autonomia, né, porque sim, a gente precisa ter nossa autonomia para lidar com a sociedade hoje, né, porque senão sim, a gente realmente vira refém, a gente é mandado, né, por algumas questões, eh, mas é isso. Perde identidade, né? Perde muito, Perde identidade por você ficar ali, na verdade, muito. fazendo o que as E pessoas acham que você deveria fazer. e até sobre essas questões das redes sociais, né, nas redes sociais a gente se identifica muito com as pessoas, isso é muito bom, né, mas tem coisas que você não sabe nem por que que existe. Mas sim, a internet, as redes sociais, ela tem os seus malefícios, né, mas tem benefícios muito bons. Muita coisa E que boa, né? bom, né, que a gente tem esse privilégio de acesso, né, no tempo em que a gente tá. E assim, a gente só tem que cuidar, né, com a forma que a gente usa, né, Equilíbrio, faz né? aham. Equilíbrio. Amanda, queria aí que você deixasse, então, um recado pro nosso telespectador aqui do Entre Artigos, não somente sobre aí essa pauta nossa que foi falada aqui hoje de relacionamentos, né, desse mês romântico que a gente vive aí dos namorados, mas um recado em geral a respeito de saúde mental, de necessidade de cuidado, Uhum. para o nosso telespectador, principalmente esse momento que a gente vive de tanta informação e que estar bem mentalmente é extremamente Sim. importante. Não, e realmente tudo que a gente falou aqui é de extrema importância, né? Não só para os relacionamentos amorosos, mas também para cada indivíduo, sobre desenvolver uma comunicação assertiva, um diálogo aberto, né? Sobre também desenvolver a escuta, porque isso é muito importante, né? A gente conseguir escutar as outras pessoas. E sim, ter a saúde mental. Bem construída, uma saúde mental funcional, faz toda a grande diferença na nossa vida hoje. E aí a psicologia ela tá aí para isso, né, para auxiliar, para ajudar, que espero que esse estigma ainda seja quebrado, né. E eu acredito que sim, que a psicologia ela vai passar a ser muito melhor vista, né, pelas pessoas, mas ainda pode demorar um tempinho. Uhum. Mas que, a nossa conversa de hoje fique aí, né, para alguns casais que possam assistir, se inspirar, tentar desenvolver ainda mais o relacionamento, né, a força também que traz dentro de um relacionamento, né, a comunicação, hã, que é necessário, né. É. E trabalhem individualmente também um ao outro para que, assim, esse relacionamento dure e perdure muito mais. Amém. Muitos casais felizes. Doutora Amanda, meus agradecimentos pela sua participação aqui no nosso programa, no Entre Artigos. Essa entrevista que trouxe para a gente aí uma demonstração de tantos aspectos sobre relacionamentos e de que não é difícil, né? Que relacionamento não é uma coisa difícil desde que a gente saiba quem a gente é e por que que a gente está ali, e que a psicologia pode auxiliar e muito nessa busca de curar aí as nossas dores emocionais. E uma entrevista que trouxe tanto conforto para os nossos corações, para o meu coração, principalmente sobre esse ponto do aprender a dizer não, que eu fiquei encantada. E volte sempre, que a casa agora é sua. Quando você quiser vir aqui contribuir com seu conhecimento, falar de algum tema específico, a casa é sua, volte sempre e obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. E eu que agradeço, fiquei muito feliz, muito contente mesmo, de você ter me chamado, mas também por ter participado, né, por também, diminuir o nervosismo, a ansiedade, né, que a gente cria, mas é muito bom, né, e a gente precisa dessas conexões também, o quanto a gente puder
né, estar nas redes sociais e ser aquele lado bom do benefício, né, a gente tem que tentar entregar isso. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Amanda. E nós, você e eu, nos vemos no nosso próximo episódio do Entre Artigos Podcast.